Bom dia, miúdos. Quem está falando aqui é o Moisés, diretamente do MS. Hoje iremos falar sobre um tema muito importante, mas antes disso, roda a vinheta. Olá, miúdos. Quem está falando aqui é a Juliana. Eu estou aqui com a professora Jane, professora de português, 47 anos, e trabalho aqui no MS. E hoje o nosso tema vai ser sobre o analfabetismo em Alagoas. Professora Jane, como é que a senhora está? Está bem? Estou bem. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estejam assistindo aqui ao programa. Realmente, eu trabalho da turma da Simplício desde 2001 e continuo até os dias atuais. Sim, professora Jane. Mas, voltando ao tema, a primeira pergunta seria: você poderia nos contextualizar sobre a situação do analfabetismo em Alagoas atualmente? Olha, atualmente o índice de analfabetismo ainda é um dos mais elevados do país. Mas, o que eu posso dizer sobre esse índice é que, desde o último censo, em 2022, e fazendo um comparativo com o anterior, por exemplo, em 2010, houve um avanço na pretensão de minimizar esse alto índice aqui no Estado. Houve um incentivo público. Então, eu acredito que o saldo hoje é positivo. Terceira pergunta. Quais fatores históricos e sociais levaram ao analfabetismo a se tornar uma questão que existe em Alagoas? Bom, na minha opinião, que por décadas o Estado de Alagoas ele dava prevalência à monocultura, principalmente da cana-de-açúcar, aliás, especificamente a da cana-de-açúcar. Então, as pessoas mais velhas, elas já entravam para a mão de obra, para esse tipo de mão de obra pesada, e não se estimulava a educação. E muita gente, por exemplo, para se falar de algo mais específico, eu sou de Palmeira dos Índios e de um sítio que é chamado de Coduripe-da-Cal, que fica a pelo menos 5 quilômetros de Palmeira dos Índios. E o cultivo era já para ir para a produção, para a mão de obra pesada, e não se estimulava a educação. E essa falta de estímulo, ela se prorrogou por décadas. Mas, como eu disse anteriormente, lá no início, do último censo, e comparando com o penúltimo, houve um crescimento na vontade política de fazer acontecer para diminuir essa alta taxa, porque infelizmente Alagoas ela está entre os primeiros no índice de analfabetismo ainda no país. O bom, como eu já mencionei, é que aconteceram tentativas de diminuir esse índice alarmante que Alagoas carrega, tá? Mas se a gente for falar da situação histórica, da situação social, desculpa, e da situação política, porque existe essa tríade, a gente pode fazer esse comparativo. Houve também o êxodo rural. Famílias de Alagoas, elas viajavam para fora, mais do que atualmente, em busca de um meio de subsistência, porque só havia a ênfase para a monocultura. Então, muita gente não conseguia sobreviver. Então, houve muita evasão. E ao longo do tempo, a coisa foi mudando. Nas décadas, assim, a partir da década de 40, a gente tem um índice alarmante de Alagoas como lanterninha. E logo em seguida, se vocês forem analisar, na década de 90, nós tínhamos, se eu não me engano, 17%, que era primeiro, nós estávamos em primeiro lugar no índice de analfabetismo no país. Hoje em dia, houve uma mobilização de 8, 9 anos para cá, com alguns incentivos, e esses incentivos, eles alavancaram essa luta conjunta
para que houvesse um processo de alfabetização em escala universal. Quando eu falo universal, é pegar uma organização, um empenho federal e transformar isso no Estado de uma forma conjunta e contínua. Precisa ser contínua. Qual é o problema no Estado de Alagoas e que acontece em outros estados, mas aqui especificamente? Mudava-se um governo e de um governo para o outro, talvez o governador não tivesse a sensibilidade devida para a questão educacional. E aí dependia muito dessa vontade política. Só que quando essa vontade política se transforma numa situação que atende à Constituição e que abarca a questão da educação como uma situação essencial, aí a situação evolui, sim. E é isso que eu digo, tudo bem, nós temos um índice alarmante de analfabetismo ainda, mas estamos correndo a favor de aumentar o índice de alfabetização. Surgiram campanhas públicas do governo do estado, como o Escola 10, a partir de então. A questão da universalização, ela é boa, ainda precisa haver um incentivo da qualidade do ensino. Mas em se tratando de universalização, o governo do estado conquistou isso, de pelo menos 8 anos para cá, né? Com transporte público, as áreas rurais que não atendiam a toda a população e que tinham mais difícil acesso até uma escola pública, hoje em dia e de alguns anos para cá, existem ônibus que vão buscar a população. Antigamente, por exemplo, na época que a minha mãe estudava, ela só fez até a 4ª série. Do ensino fundamental. Só até o 2º ano. E olha que eu estou falando da minha mãe, que é de uma geração um pouquinho antes da sua. A sua deve ter, por exemplo, a minha idade. Então, se ela já foi difícil para ela, que dirá para minha mãe, que hoje em dia tem 76 anos. E ela não tinha acesso à educação, só estudou até a 4ª série do ensino fundamental 1. Né? E por quê? Porque a escola que tinha era o quê? 2 horas de caminhada. Então vocês imaginem como era inacessível. E as propostas do governo, elas precisam ser contínuas, até que atenda ao maior número de pessoas. E isso tem acontecido. Os índices demonstram, são fatos que podem ser comprovados. Além disso, houve o gosto de trabalhar com outros ministérios, porque como o Paulo Freire já informou, a educação ela não anda só. Ela precisa ter outros laços, ela precisa de entrelaçamentos. Então, o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, o Ministério da Economia. Então, precisa ser alavancado todo um conjunto. É preciso que haja uma estrutura e uma vontade pública para que a coisa aconteça e que não dependa da solidariedade de um ou outro. Então, atingiu sim a universalização. Nós conquistamos isso. Nós conquistamos. Então, é um ponto favorável. Tá? A senhora falou na questão da Escola 10, né, que ajudou muita gente, né? Principalmente depois da pandemia. Foi uma coisa que mexeu muito com os estudos das pessoas. Quando eu estava na pandemia também, né, eu vi muito isso porque quando a pandemia começou, eu estava no 7º para o 8º ano. Sim, nossa, Então, né, eu não aprendi muita coisa, né, você pode ver hoje em dia. E também, na época, eu via muita gente que realmente não fazia atividade, não participava por quê? Falta de dinheiro, falta de quem tem um celular próprio, entre outras coisas, né? E eu acredito que esse dinheiro que o governo está distribuindo, né, para as pessoas, está ajudando de uma certa forma, né? Mas não tanto, né? que bom que você percebeu. Tem que, né? Obrigada. Mas olha, só um adendo sobre a questão da pandemia. O governo da época ele foi um dos
a começar a trabalhar com foco na pandemia para causar menos impacto à população alagoana. Então, também vale, depende muito de ações governamentais. Voltando aqui, né? De que forma o analfabetismo em Alagoas afeta o desenvolvimento social e econômico? Assim, a economia precisa rodar, precisa se encaminhar, e a economia é cíclica. E hoje em dia, e cada vez mais, não se encontra um emprego se você só tiver o ensino fundamental 1, por exemplo. Então, hoje, no mínimo, o que se pede, hoje e há muito tempo, né? O que se pede é pelo menos que você tenha o ensino médio. Não quero atrapalhar a senhora, mas uma coisa que eu lembrei agora. Meu pai, né, ele também teve as únicas consequências, não é porque ele estudou também tem muita idade. Então eles não estudaram até eu cheguei, né, segundo ano do ensino médio. Então, para arrumar emprego, né, essa questão realmente da economia, hoje nós vemos um impacto na minha família, isso por experiência própria, né? Porque meu pai, para arrumar um emprego, ele tem que rodar muito, tem que procurar bastante. Meu irmão também, ele tem 27 anos, mas meu irmão só estudou até o 8º ano. E saiu do colégio. Saiu do colégio. A minha irmã mais velha, ela concluiu, mas o meu irmão nem não. O governo, né, também está ajudando com o projeto, né, porque a gente está Sim. né? Esse ano, por exemplo, vocês estão tendo aulões, vários aulões. Então, a qualidade do ensino também está acontecendo. Só que ocorre para haver uma evidência coletiva, precisa-se de mais tempo. Mas a gente já percebe. Nós que estamos no dia a dia, nos bastidores, nós já percebemos que há um enfrentamento, né? Temos além da Escola 10, tem a política para engajar estudantes para se inserirem nas universidades. Então, as políticas públicas estão acontecendo. E para a gente sentir isso na pele leva um pouco mais de tempo. Eu estou falando isso para a comunidade de um modo geral, mas quem está dentro do sistema já sente essa mudança. E também, né, a falta de interesse, né, das pessoas também afeta muito nessa questão, porque o interesse público é a principal causa deles fazerem esse projeto, né? Mas o problema é que as pessoas dizem, não, porque já passou meu tempo, né, já estou velho, então não mais. É por isso que existe uma outra proposta também, bastante saudável, que é a inserção do projeto de vida. O projeto de vida veio porque houve um estudo preliminar e identificou essa falta de interesse, esse desestímulo crescente, e isso tem a ver, esse crescimento foi observado durante a pandemia e no pós-pandemia. Então, estamos numa sociedade com adolescentes que estão muito desestimulados. E o estudo identificou que existe até um termo chamado neném, é o jovem neném, o jovem que nem estuda e nem trabalha, está sem vontade, sem ânimo. É por isso que a gente tem que injetar ânimo, né? Porque com eles é um chavão, é bastante conhecido, mas os jovens são o futuro do país, né? Então não dá para caminhar sem os jovens, são eles que renovam, são eles que fazem as coisas acontecerem, o mundo girar. Por isso, miúdos, estudem, por favor. Assim, né? Quais são as diferenças entre as taxas de analfabetismo nas áreas urbanas e rurais de Alagoas e o que explica essas disparidades? Bom, eu acredito que seja a dificuldade de acesso ainda, mas como eu falei antes, já não é tão grave quanto nas décadas que a minha mãe estava estudando, que a minha avó estava estudando,
urbana não é tão grave essa disparidade, mas ainda existe. Que as pessoas mais velhas, elas também não acham interessante voltar a estudar, apesar de haver essa possibilidade, esse incentivo, e de muitas pessoas terem voltado a estudar quando tinham interrompido o período, porque precisavam trabalhar. Então, a necessidade de trabalho também é um exemplo. Na área rural é mais difícil a possibilidade de emprego. Então, as pessoas saem da área rural e vêm tentar uma vida aqui na área urbana. Aí costumam vir e morar nas favelas, nas grotas. Por quê? Minha mãe também fala muito sobre essa questão do trabalho, né? Teve muito dela, né? Se na época da senhora ótimo você tocar nesse ponto. E infelizmente isso atrapalhou muito a aprendizagem, né? Em tudo. Então, eu acho não, né? Eu tenho certeza que o trabalho produtivo existe até hoje em dia. E atrapalha, principalmente nas áreas rurais, né? Que é onde a gente vai ter Juliana, você tocou um ponto crucial, inclusive. Nós temos uma política pública e ela atende a carta magna, a nossa Constituição, que proíbe que crianças trabalhem. Mas diminuiu bastante. E quando a gente fala de Alagoas, também posso afirmar, diminuiu bastante. Hoje existe uma disciplina nesse sentido. Órgãos cobram aos responsáveis dos alunos, por exemplo, que eles estejam estudando e, inclusive, vacinados. Porque a vacina, ela não está só em uma questão individual. O índice de vacinação, ele afeta positivamente a população de um modo geral. Então, os alunos precisam estar inseridos para receberem as bolsas, para terem alimentação de qualidade, então o gás também. Então, existe todo um incentivo para que os responsáveis pelas crianças não façam com que elas tenham que trabalhar cedo. Não, incentivo para que elas estejam dentro da escola. Então, muito bom você ter pontuado isso. Agora vamos voltar um pouco, né? Como o analfabetismo afeta a geração de famílias na Alagoas? Você pode compartilhar exemplos que você pesquisa? A gente estava falando, né, das nossas mães e por aí. É uma questão também geracional. Quando a gente vê que vai passando de um para o outro, a cada geração, é que talvez não tenha havido um incentivo, apesar de hoje termos uma política que universalizou a educação. Então, quando não há um incentivo, há essa barreira. A família já está com aquela estrutura, com aquele pensamento, meu mundo é esse, não existe algo além, eu tenho que ir só até este muro, eu não vou conseguir. Então, é preciso ultrapassar, e a gente só ultrapassa com pontes, e não com muros. E ainda existe essa barreira que está mais recalcada dentro do seio familiar. Mas existem aquelas pessoas que elas são pioneiras nessa mudança, nessa transformação. E é a elas que a gente também parabeniza, porque existem pessoas dentro da família que dizem, então, eu quero ser a diferença para que as minhas próximas gerações não sofram o que a minha geração sofre. E acaba que essa pessoa, esse ente familiar, ele transforma não só a sua geração futura, a sua nova família, mas aqueles que estão ao redor. Então essa transformação, ela não é só vertical, ela é também horizontal. Todos os que estão ao redor. Para vocês terem uma ideia, não faz muito tempo, mas o meu seio familiar, que é composto que era composto à época por minha mãe, meu pai, eu e mais 3 irmãos,
eu fui a primeira a entrar na universidade. E logo em seguida, os outros foram. Então, cada um naquilo que mais gostava de fazer. Então, precisa haver um incentivo, e o incentivo não é só externo, não é só do governo e de políticas públicas, mas é a questão da autoestima também, a questão do acesso à informação. Então, quando se tem acesso à informação, essa barreira ela fica menos longínqua e ela pode ser quebrada mais facilmente. E para finalizar as perguntas, infelizmente, Sim. olhando para o futuro, o que pode ser feito para reduzir significativamente a analfabetismo em Alagoas? Quais são os maiores desafios que eu Continuar o processo de universalização, porque não é algo que tem que depende, que possa depender só de um governante. É preciso que saia um entre o outro e continue com essa política pública, então ela precisa ser permanente. E além disso, intensificar a questão da qualidade do ensino, continuar intensificando. Eu estou vendo os modelos, eles estão acontecendo e eu estou dentro deles. E eu estou sentindo que há vontade. Que ótimo, a senhora está, né? Tem que ter uma perspectiva positiva. Tem uma Quem está questão, né? né? Principalmente. Pois é, a gente está aqui, né, nos miúdos, assistindo aí, né? Tem uma visão, assim, do futuro, que a gente quer, né, nosso futuro. Eu mesmo sei, né, que vai acontecer no futuro, mas estou trabalhando para que algum dia eu seja um advogado, né? Sim. Ou entrar no mob, né? Os dois, né? Ou a gente vai lá no mob, porque a advocacia não dá nem tudo. Você já tem um parâmetro. Pois é. Mas, enfim, para finalizar, né? Gostou? Amei! Tem toda uma equipe aqui também. Pois é. Mas enfim. Obrigada a você, Juliana. É top, querida. E eu quero deixar um recado aí para vocês miúdos. Estudem muito, por favor. Assistam mais o nosso podcast, né? Porque a gente precisa, né? Enfim, obrigado pelas filmagens, né? O povo dali, ó, tudo calado aí, ó, vai dar tudo certo. E aqui, né, nós encerramos, né, o papo. Então, até a próxima.